noite, galera. No vídeo de hoje eu vou tratar de uma temática referente à teoria da história, ou filosofia da história, como vocês quiserem compreender. Alguns conceitos, tipo anacronismo histórico, o que estuda a história e muitas coisas de relevância. Primeiramente, a história é as ações humanas inseridas no tempo e no espaço. Perfeita definição de Mark Bloch, um historiador e teólogo que morreu nos campos de concentração de orientação marxista. Tem outras teorias? Tem. Mas, por exemplo, conforme essa teoria, não pode, por exemplo, colocar história de outros animais, dos animais irracional. Não existe história dos cachorros, dos dinossauros, por exemplo, muito menos história da Terra. A história, ela surge a partir do surgimento do homem. Tudo aquilo que o homem deixa de vestígio é considerado um registro histórico, um registro documental histórico. Isso a partir do chamado movimento dos análises. Outra coisa que o povo peca ao estudar história é fazer anacronismo histórico. Ou o que vem anacronismo histórico? Fazer juízo de valor a alguma coisa, algum fato, alguma personalidade do passado com os valores atuais. Valores estes que não existiam nas épocas passadas. Tipo, só porque os gregos antigos achavam que o sexo de verdade eram os sexos superiores, no caso o sexo entre homens, não quer dizer que eles seriam gays, até porque o termo não existiu naquele referido período da história, mas o termo correto seria pederastia. Não poderia chamá-los, por exemplo, é igual trazer mais para a nossa realidade, é igual demonizar Che Guevara, por exemplo. Che Guevara era um homem inserido no seu tempo. Ele só pegou em armas porque ele acreditou que a única solução para o mundo seria a veia armamentista. Isso não quer dizer que ele era radical, psicopata, como ele messiânico. Tampouco o Deus que a outra esquerda diz, apenas um ser humano que tinha os seus erros e tinha suas qualidades. Outro detalhe de anacronismo histórico. Por exemplo, eu não posso falar de capitalismo no período mercantilista, até porque o próprio termo capitalismo não foi cunhado no mercantilismo, foi cunhado a partir do século XVIII e XIX, com a ascensão da Revolução Industrial, que foi cunhado o termo capitalismo para o modo de produção que vivemos hoje em dia. E nisso, porque conceitos da nossa realidade não podem ser utilizados para analisar fatos, pessoas com valores atuais. Isso é o anacronismo histórico. Isso não é estudar história. Isso não é fazer história. Isso não é pesquisa histórica. O historiador, ele tem que vislumbrar os conceitos existentes no determinado passado que ele está analisando. E por isso que há grotescas interpretações históricas de historiadores, porque mesmo de historiadores, porque julgam o passado com conceito atual. Tipo, os modernistas chamam
um período mercantilista de pré-capitalista. Mas como que pode falar de pré-capitalista se não existia nem o capitalismo, nem o termo capitalista? É julgar o período mercantilista com os valores atuais. É nisso que peca alguns trabalhos de história. E no mais, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam do joinha e tenham uma boa noite.